Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Monumental Podcast, um podcast feito por vascaínos para vascaínos. Eu sou Eduardo Alves, jornalista e também dono da página Analisa Vasco, e eu serei o apresentador e comentarista aqui desse programa. Junto comigo, aqui na bancada fixa, estão os queridos Pedro e Marcos Paulo, e hoje também teremos as presenças de Wagner Fernando, jornalista da Super Rádio Tupi, e Bruno Dias, dono da página Vulgo Vascão. Além dessa rapaziada top, como sempre, também teremos o querido Léo, da Scout Vasco, participando aqui conosco. Eu já vou dar a oportunidade de todo mundo se apresentar, só que antes eu queria falar uma coisa muito importante. Dependendo de onde você estiver vendo ou ouvindo esse podcast, você talvez não saiba que somos multiplataforma. Então fica aí a indicação de seguir a nossa página no Twitter, se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir pelo Spotify. Enfim, tudo isso sendo dito, vamos ao que interessa. Para começar, eu convido meu querido amigo Pedro Vasconcelos para se apresentar para o pessoal. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Pedro Vasconcelos, Twitter @P_Vasconcelos8. Uma satisfação estar aqui novamente com essa bancada que é show de bola. Hoje a gente vai ter assuntos que podem não ser tão legais, mas importantes ser comentado, tá? Então tamo aí, se acomodem e sejam bem-vindos a mais um programa. Tamo junto, galera. Agora eu convido o outro membro da bancada, querido Marcos Paulo, mais conhecido por Central do Cocão, para se apresentar. Fala Eduardo, fala galera, sou o Marcos, ADM do Central do Cocão, e é um prazer mais uma vez estar aqui reunido com vocês, poder falar dessa semana de Vasco, essa semana corrida que teve aí, e o programa promete, vamos que vamos. Agora vamos aos convidados. Primeiro, eu convido o querido Wagner Fernando, jornalista da Super Rádio Tupi, um dos grandes jornalistas que cobrem o Vasco, para se apresentar. Boa noite, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E espero que o pessoal curta o podcast de hoje. Agora, eu convoco o saudoso Bruno, dono da página Vulgo Vascão. Fala galera, boa noite. Bruno aqui, Vulgo Vascão na voz. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente está participando aqui com vocês para a gente poder debater mais sobre o Vasco. Bom, todo mundo devidamente apresentado, vamos ao que interessa. Vamos falar de Vasco da Gama. Acho que não tem como começar por outra pauta, senão a demissão de Alexandre Matos. Para quem é de casa que não está muito por dentro da situação, o diretor esportivo do Vasco, Alexandre Matos, foi demitido na última quinta-feira por conta de, dentre muitos fatores, o vazamento de informações. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre como cada um entendeu a situação, se concordaram com a demissão, se era mesmo o melhor momento para ela, enfim, comentar sobre ela. Sobre a demissão do Alexandre Matos. Justa? Sim. Até o momento, logo quando saiu a primeira notícia, eu achei que poderia ter sido meio precipitado. Depois da coletiva, depois das notícias que saíram, eu percebi que foi necessária e não vejo nenhum erro na demissão dele. Eu acredito que, como o Ramon falou, né, para estar no Vasco, cara, um time que está numa crise já há tanto tempo, você tem que querer estar ali, cara. E pelas notícias que saíram depois, né, ele já estava interessado no cargo na seleção, ele estava há poucos dias no Vasco e já interessado em sair para a seleção. Então acho que só fez um favor para ele e fez um favor para o Vasco, porque para ter um cara trabalhando aqui de má vontade, né, a gente viu um dos melhores diretores do Brasil se transformar simplesmente num sem noção, então acho melhor sair mesmo. A mim, demissão justíssima e certíssima. Só a minha única preocupação é o prejuízo que pode ser que a gente fique aí, né, na próxima janela. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que foi justa a demissão do Alexandre Matos. Eu acho que ele poderia ter saído de maneira mais profissional, né? Mais adulta, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que se ele não tivesse satisfeito com a forma que a 77 trabalha, que a 777 trabalha, ou com a forma que ele estava exercendo o cargo que ele foi contratado para poder realizar, eu acho que tinha N formas dele sair de cabeça erguida, da melhor maneira possível, de bem com a torcida. Não da forma que ele fez. Acho que vazar conversa de WhatsApp poderia ser a pior forma que poderia ter feito uma demissão seria essa. Né? E eu não digo nem em relação às contratações que ele fez, que no meu ponto de vista também não foram 100% assertivas, tá? Mas esse é um outro assunto. Mas eu acho que sim, foi justa a demissão do Alexandre Matos. Cara, eu acredito que sim, cara. Porque nem vou entrar no mérito de dinheiro mal gasto, porque a gente ainda não sabe se foi dinheiro mal gasto, porque, pô, tem 3 meses de temporada. Mas no mérito do extracampo, sabe? O Alexandre Matos acabou brigando com o pessoal, o clima não era bom, então
eu acho que nesse quesito, assim, a demissão foi justa. No campo em si, apesar do jogo contra o Água Santa, dos 3 jogos contra o Nova Iguaçu terem sido um pouco um balde de água fria no Vascaíno, o desempenho no geral no ano não foi tão ruim. Alguns jogadores que foram contratados agora tiveram bons jogos, como o João Vitor, o Adson, então também manteve a base do time, né? Então, esportivamente falando, o trabalho não foi, talvez não tenha sido, tipo, não demitiria ele, o trabalho dele até aqui, porque só tem 3 meses de temporada, é muito curto para analisar alguma coisa. Eu acredito que a demissão dele foi justa, sim. Matos teve muita dificuldade para se adaptar a esse novo modelo de SAF na carreira dele, e acredito por ele não ter se adaptado a isso, ele foi minando o trabalho dele, criando problemas, criando intrigas, desafetos, e no final essa conversa vazada do Lucas Pedrosa ficou muito claro que ele estava desconfortável com essa situação, e eu acho que ele causou a própria demissão. Agora eu vou falar um pouquinho. Eu acho que foi uma demissão acertada, mas equivocada no timing dela, pois esperaram o diretor esgotar o orçamento de maneira errônea e ainda vazar informações para tomar a decisão. Agora eu queria saber de vocês como ficou o cenário do Vasco para esse momento sem jogos, esses 27 dias sem partidas oficiais após essa reviravolta. Afinal, o elenco ainda é frágil e ainda tem lacunas. Como ficam essas pendências agora? Bom, nesse fator, eu enxergo um Deus nos acuda. Eu acho que a gente vai sair meio prejudicado, porque a necessidade é grande, pelo menos 4 a 5 jogadores, para a gente não estar passando nenhum tipo de sufoco, não ser prejudicado por lesões e tal. Se não fosse a lesão do Paulinho e do Jair, eu diria que só falta realmente um ponta e talvez mais um centroavante, tá? Mas hoje com a lesão dos dois, eu enxergo que tem necessidade de estar trazendo pelo menos 4 a 5 jogadores, mais 2 meio-campistas, ponta, um atacante e talvez mais um jogador ali para estar cumprindo, para ser um terceiro, quarto reserva, tá? Eu acho que hoje a gente vai correr contra o tempo e mais do que nunca todo mundo já viu que o Alexandre Matos saiu e deixou muita lacuna nesse elenco. Falta muita coisa ainda e talvez, né, depois que saíram as notícias dos motivos da demissão, a gente enxergue por que dessas lacunas. Um cara que estava ali de má vontade. Eduardo, em relação às contratações, independente da saída do diretor, eu acho que segue a mesma, cara. A gente perdeu o Jair e o Paulinho, que eram 2 jogadores excepcionais, que a gente ia necessitar muito nesse meio-campo, e vendemos o Marlon, né? E vendemos o Peck sendo de posição diferente. E a gente não teve reposição à altura para essas posições. Chegou o Sforza, o Galdames, são bons jogadores, mas a gente também não tem como esconder a limitação em relação se você precisa fazer uma substituição, por exemplo. Você precisa modificar o time, lascou. Você não tem peças à altura para poder substituir. Então eu acho que segue a mesma. A gente precisa contratar, a gente precisa buscar algumas opções de ponta, e a gente precisa também melhorar um pouquinho, agora falando a respeito da 777, a contratação, a gente precisa melhorar um pouco em relação a isso. Melhorar essa comunicação, se é que o problema é comunicação, agilizar os processos da contratação. Eu acho que a 777 acaba engessando, cara, essa parte de contratação, e aí quando vai ver o jogador que o Vasco tá negociando, já tem outros clubes em cima também querendo negociar e acaba optando pelo outro clube por conta da rapidez do processo. Eu acho que essa é a minha linha de raciocínio. Precisa contratar, e a 777 precisa melhorar também essa forma como eles avaliam cada contratação. Cara, eu acho que para avaliar a necessidade de contratar alguém, vai ficar um pouco a cargo do Ramon agora e do Emiliano, né? Que eu acredito não, né? Eles estão cobrando reforço, então eles já sabem basicamente o que falta. Algumas coisas são bem nítidas que faltam, por exemplo, um volante, mais um ponta ali no time. Então acho que não precisa de um novo diretor de futebol para dizer o que tá faltando, entendeu? Acho que fica mais a cargo do treinador mesmo. Então, sobre a parte de contratações, ficou claro que o mercado do Vasco foi muito fraco no começo do ano. Acho que a minha opinião é a mesma de que todo mundo. O time piorou
do ano passado para cá. A saída do Peck, do Marlon Gomes são sentidas, mas principalmente por conta da lesão do Jair e do Paulinho. O Vasco tinha lacunas já no time do ano passado, que era um ponta e um camisa 5. Fechamos a janela da primeira parte do ano e continuamos com essa lacuna e até com déficit de qualidade nas outras posições onde já tinha uma boa posição. Então, urge a necessidade de fazer contratações. Infelizmente, agora a gente só tem a janela nacional, né, para poder fazer esse tipo de contratação e acredito que a gente não vai conseguir elevar o nível do nosso elenco para o resto da temporada. Nos resta aguardar agora a janela de meio de ano para a gente poder reforçar o time. Espero que a gente não chegue lá, né, na mesma situação do ano passado, com a corda no pescoço, tendo que depositar tudo naquela janela. Vou falar um pouquinho também. Acho que agora o objetivo do Vasco tem que ser sanar as principais lacunas, mesmo que seja com jogadores de menos nome, mas que tenham as características que Ramon Dias e sua comissão pedem. Agora, pra gente dar uma pincelada rápida, eu acho que a gente deveria falar da reformulação interna que vem sendo feita. Muitas demissões aí sendo noticiadas, fica esse clima de incerteza. Até que ponto isso afeta na confiança do torcedor pelo time? E também, queria saber o que vocês projetam desse time para o ano, se tem condição de ir bem no Brasileiro e na Copa do Brasil. Como eu tenho batido nessa tecla do elenco estar blindado tem um tempinho, era o que eu acreditava, né? Acreditava que o elenco estava blindado pela comissão e que essas mudanças internas, discussões internas não afetavam. Mediante as notícias que saíram no meio da semana, até da discussão do Medel com o Matos, eu vejo que isso eu estava errado. O elenco não está blindado, o elenco sente sim, e acredito que sentiu. Mas é aquilo, cara. Pode ter sentido positivamente, talvez somente sim a confiança no time. Acho que a partir do momento que entreguem para o Ramon o que ele está pedindo, supere ou pelo menos preencha a expectativa que o Ramon e que o Emiliano tem na diretoria, eu acho que já aumenta a confiança do treinador, cara. E aumentando a confiança do treinador, sem dúvidas, o elenco fica mais confiante, né? Você trabalha com mais gosto. Cara, até o Léo Jardim pediu reforço, né? Cobrou reforço, comentou com o DG, né? Então, é crucial, cara. Se começar dessa forma, não trouxer mais nenhum nome, eu acho que a confiança do time vai diminuir muito. Eles sabem, cara. No fundo ali, eles sabem. Pro Léo comentar sobre isso, eles sabem que a situação tá delicada, né? Então, essas mudanças podem afetar, sim, positivamente, mas ao mesmo tempo podem afetar negativamente se nada for feito, né? Eu espero que o trabalho seja duro e seja bom. Não adianta sair contratando no desespero, botar qualquer diretor ali, qualquer um ali, senão vai piorar ainda mais nossa situação. Eu projeto um time que pode chegar longe na Copa do Brasil, mas no Brasileiro eu acho que pode ter certa dificuldade, até pelo tamanho do elenco. Eu acho que é um elenco pequeno, com poucas opções. Qualquer tipo de lesão, suspensão, a gente não tem substituto à altura dos titulares, que já não são tão titulares ali. Eu vejo titulares ali que facilmente poderiam ser reservas se chegar a ser outro nome. Então, eu projeto um time que não é para passar sufoco, mas também não acho que vai voar tão alto assim. Acho que se focar numa Copa do Brasil, acho que seria o ideal, né? Se almeja ganhar alguma coisa assim. Eduardo, eu acho que essas mudanças nos cargos aí do Vasco em si, eu acredito que não afeta aos jogadores em si. Eu acho que o maior prejudicado é o torcedor, que cria expectativa com o diretor, que cria expectativa, que acha que vai melhorar, que espera isso, né? A torcida do Vasco é uma torcida muito fanática pelo clube e não tem tido o resultado esperado, tem pelo menos aí uns 20 anos, né? 20 anos aí que o Vasco tem eliminações precoces de campeonato, 20 anos aí que o Vasco não tem tido um futebol de expressão, em exceção de 2011, né, quando foi campeão da Copa do Brasil, teve um bom desempenho na Libertadores, enfim. Mas eu acredito que os jogadores em si não sejam afetados. E para 2024 a gente vai depender um pouquinho dessa segunda janela, reposições, né? Agora, o que vai acontecer até essa segunda janela de contratações abrir é que a gente não sabe, né? Então, o que a gente espera minimamente é um Vasco competitivo. Campeão brasileiro? Talvez, é difícil. Mas minimamente um Vasco competitivo, um Vasco que volta a dar orgulho, um Vasco que volta, independente de resultado, se venceu ou perdeu, mas que pelo menos disputa algo. Pelo menos entra com a cabeça de Vasco,
Um Vasco grande, um Vasco nas cabeças, como eu já falei. Então é esse meu ponto de vista. Eu acho que os jogadores em si não se afetam, não deveriam ser afetados. Eu acho que o mais prejudicado nisso tudo é o torcedor e a instituição Vasco da Gama, lógico. Cara, eu acho que as mudanças elas afetam bastante, porque o Alexandre Matos, teoricamente, chegou para ser um homem forte ali no futebol do Vasco. Algo que o pessoal sentiu falta um pouco ano passado por não ter aquele cara que batesse no peito, defendesse o time em alguns momentos, que acabou tendo só no final com o Ramon Dias. O Alexandre Matos chegou um pouco também para ser esse cara, para defender os interesses do Vasco, mas acabou que a confiança no trabalho dele já não existia, né? Tanto da empresa, quanto da comissão técnica, quanto dos jogadores. Então, com o clima ruim do jeito que estava, com certeza afeta. Com certeza afetou ali nos últimos jogos da equipe. Acho que até pro resto do ano essa demissão foi boa nesse sentido, de melhorar o clima para às vezes o time fazer aquilo do Paulo Brax, né? Corrigir a rota e tentar talvez uma vaga na Libertadores ou fazer pelo menos um ano tranquilo no Campeonato Brasileiro. No meu ponto de vista, eu acho que a saída do Alexandre Matos ela não interfere diretamente no elenco. Pelas notícias que saíram na imprensa, ele era uma pessoa que ele não tinha um convívio muito próximo. Mas isso também não quer dizer que o convívio que ele tinha seria bom, né? Que foi o caso que aconteceu relacionado à briga do Medel. Acredito que o ambiente fica mais leve quando você tem uma pessoa ali para somar. Acredito que o ambiente melhore. E a projeção pro resto do ano, cara, depende muito da segunda janela. A primeira janela já foi, a gente não espera grandes reforços nessa janela nacional. E eu acredito que esse time aí, ele só briga para não cair. E dependemos dos reforços do meio do ano para a gente ter um parâmetro melhor. Porque o time deste ano ele já é pior do que o do ano passado. Falando um pouquinho aqui sobre o que eu acho, primeiro sobre a questão das demissões, eu penso que uma reformulação é importante, só é complicada a escolha do momento para ela. Sobre a segunda pergunta, eu penso que um time como esse que o Vasco tem à disposição não é um time fraco, mas ainda tem muitos ajustes a serem feitos para que seja mais efetivo. Tem muita coisa tática sendo mal executada, na minha opinião. Se forem ajustadas, o time dá certo. Agora, eu queria falar um pouco sobre algumas especulações que a gente vem tendo ciência durante as últimas semanas. Duas são mais fortes, que são as possíveis vindas de Lucas Lima e Marlon Freitas. Antes da gente falar sobre elas, eu queria convocar aqui o querido Léo, da Scout Vasco. Ele vai falar um pouquinho sobre o Lucas Lima e o Marlon Freitas, mas numa pegada mais tática, né? Fala galera, boa noite a todos do nosso podcast, aos convidados, a galera que nos assiste. Eu sou o Léo, do Scout Vasco, comenta Léo Vascaíno também em todas as redes sociais. E a gente vem hoje para falar sobre esses nomes que estão sendo especulados no Vasco. Primeiro falar do Lucas Lima, um jogador que se destacou bastante no CRB na temporada passada, vem fazendo um campeonato paulista também muito bom, um jogador de muita transição, um jogador de construção, gosto de dizer isso, né? Um construtor, um cara que consegue desarmar, mas também armar o jogo ao mesmo tempo. É um jogador que tem uma característica um pouco mais técnica, sabe sair jogando. No São Bernardo vem se mostrando um jogador que tem sido um elemento surpresa por muitas vezes, né? Chutando de fora da área, chegando para cabecear, até fazendo gols assim também. E é um jogador mais construtor, um jogador que tem essa questão técnica mais ligada, mas também que precisa melhorar um pouquinho na sua questão defensiva, né? Já chegou a tomar alguns cartões que foram bobos. Inclusive até uma discussão num jogo aí no Campeonato Paulista onde ele poderia ter sido expulso por um carrinho nada a ver que ele deu. Então tem que ajustar essas coisas. Sobre o Marlon Freitas, é um jogador consolidado, desde o Atlético Goianiense, um jogador que fez base no Fluminense também, um jogador muito força física, um jogador que tem técnica também, é um jogador de transição, acho que sim, se aproxima um pouquinho daquilo que o Paulinho faz, óbvio que o Paulinho é um jogador mais dinâmico, mas também por ser um jogador um pouco mais de explosão física. É um jogador que consegue fazer esse arraste, é um jogador que consegue recompor muito bem, eu acho que se encaixaria bastante na ideia do Vasco. Então é um jogador que se aproximaria aquilo que a gente precisa para fechar essa lacuna do meio de campo do Vasco, um jogador muito importante. Enfim, essa é a minha opinião sobre os dois. Acho que o Marlon Freitas está um pouquinho à frente do Lucas Lima, até pela questão física, pela imposição física, pela questão tática, pela sua experiência. O Lucas Lima é uma boa aposta, mas que eu falei, precisa melhorar algumas questões na sua marcação. E o Vasco, se conseguir um desses dois aí, terá
no seu elenco um jogador que não tem hoje, já que Paulinho e o próprio Jair estão fora. Agradeço a todos do nosso Monumental Podcast. Mando um forte abraço a todos, aos convidados também, a quem está assistindo. E até a próxima. Sigam a gente lá no Scout Vasco no X, Comenta Léo em todas as redes sociais e The Talent Scouts também no X. Tamo junto, galera. Até a próxima. Agora que o Léo trouxe a visão ponderada e embasada dos jogadores, vamos cada um comentar um pouquinho sobre esses atletas. Na minha visão, eu acho que são dois atletas que agregam. São características interessantes e que podem ajudar demais o time. Eduardo, os dois são bons jogadores. Marlon Freitas aí um dos destaques, né, no jogo contra o Fluminense, onde o Botafogo venceu por 4-2, que ele fez 2 gols inclusive. Fez uma boa partida também contra o Bragantino na Libertadores, se eu não me engano, no primeiro jogo. Fez uma boa partida, já chegaria para brigar por vaga como titular. E o Lucas Lima em si, também eu não conhecia o jogador, confesso que eu não conhecia, fui buscar alguns vídeos, né, alguns melhores momentos dele em partida. Um jogador que seria para compor ele. Mas assim, bom jogador também, alto, forte, tem um bom passe de bola, tem uma boa explosão, marcador. Gostei do que vi. Acho que os dois chegaria para compor o elenco e o outro chegaria para titular. E mesmo assim, mesmo com a chegada desses dois jogadores aí, não seria... Acrescentaria ao elenco, lógico, mas não sei se seria a virada de chave do Vasco. Acho que precisaria minimamente deles dois, mais uns 2 bonecos, tendo em consideração aí um ponta e um centroavante para poder substituir o Verratti. Eu acho 2 nomes sensacionais e necessários para o Vasco. Sobre o Marlon Freitas, não tem muito o que falar. Piscadinha fez um excelente campeonato. Inclusive, a torcida do Botafogo não quer que ele saia. Tampouco o Botafogo quer que ele saia. Então você já vê que não é aquele tipo de jogador que a torcida agradece, né? Ah, obrigado, Vasco, por ter levado. Então, se vir essa contratação aí, meu amigo, entrega a camisa, não vai dar nem tempo de botar nome e número, filho. Já dá a camisa, já entra em campo, joga hoje. Sobre o Lucas Lima, jogador novo, fez um ótimo Paulistão esse ano, já vem de uma ótima temporada do CRB, a torcida do CRB adora ele. Tava conversando até com o jornalista Iverson. Ele é um excelente jogador, o CRB tentou ele de volta, isso é uma informação que eu e o Analisa Vasco apuramos, soltamos lá no Twitter. O CRB tentou a contratação de novo, São Bernardo não liberou, por achar que é um jogador que tem mercado, e realmente tem, ele tem proposta até mesmo do exterior. Com certeza o Vasco não é o único time interessado nele, é um jogador que tem uma característica, um volante forte, e vem aí para fazer um box-to-box. Então, acho que é o que a gente está precisando hoje. Não acho que ele chega aqui como titular, mas acho que ele pode surpreender, assim como o Matheus Cocão, né? Um jogador que vai entrar, vai fazer boas partidas, se usado com sabedoria. Então é bom, como eu comentei do Marlon Freitas, é bom um jogador que a torcida do time anterior gosta, né? Ninguém quer ficar recebendo jogador que foi expulso do outro time, assim como foi, se bem que nem sempre é assim, né? O Lucas Piton, a gente viu muito a torcida do Corinthians agradecendo pela saída dele. Nem sempre é assim. Mas é bom trazer um cara que tem confiança da outra torcida. Então acho que se essas 2 contratações virem, vai ser fenomenal. O Marlon Freitas, eu acredito que ele seja um excelente reforço por Vasco. Eu nem acho ele esse jogador todo, mas pelo nível que a gente tem de elenco, ele é um jogador que chega e pega a camisa para ser titular. Por exemplo, se a gente tivesse com o Paulinho e com o Jair sem lesão, provavelmente ele seria um jogador para compor elenco, na minha cabeça. E eu não sei o que o Ramon Dias pretende fazer com ele, se é usar ele como um 5 à frente da área ou um meio campo de aquele moderno, box to box. Mas eu acredito que seria uma contratação muito boa para o Vasco, para qualificar o elenco, para chegar, pegar a camisa e jogar. Relacionado ao Lucas Lima, eu ouvi o Pedro comentando sobre esse jogador durante essa semana, mas eu confesso que eu não conheço. Hoje o Vasco ele não está naquele nível de poder fazer apostas. A gente está precisando fazer contratações certeiras, muito por conta da torcida. A torcida, às vezes, ela se precipita e não tem paciência com jogadores sem nome, principalmente pelo momento que a gente está vivendo de pós-eliminação. Seria um tipo de contratação que ela só seria viável se chegasse junto com o Marlon Freitas. Se o Marlon Freitas não vier
e acabar vindo o Lucas Lima, seria uma contratação que traria muitas incertezas. Eu acho que o Marlon Freitas seria um baita reforço, mas também não seria aquele reforço que resolveria o problema do Vasco. Eu vejo o Marlon Freitas mais como um volante um pouco mais ofensivo, em relação ao que o Vasco precisa no momento. Eu acho que o Vasco precisa de um 5 defensivo, um 5 que aguente correr, que dê combate, que desarme. Não vejo muito o Marlon Freitas, mesmo ele podendo fazer a posição, fazendo muitas vezes a posição do Botafogo, eu não vejo ele como esse cara. E o Lucas Lima, eu acho que é um mercado que o Vasco tem que fazer agora, porque como já gastou muito dinheiro, eu não acredito que a empresa vai liberar, pode até liberar um pouco de grana, mas não sei se a ponto de comprar muitos jogadores que o time precisa no momento. Então eu acho que esse tipo de jogador como o Lucas Lima, ou às vezes o Bill do Nova Iguaçu, o Xandinho, esse tipo de atleta que se destacou nos estaduais, possam ser muito interessantes pro Vasco para completar elenco. Às vezes os caras podem se destacar com o Matheus Cocão, entendeu? É isso, galera. A gente fica por aqui. Forte abraço a todos e até a próxima. Aí na tela, todas as nossas redes sociais. Sigam todos os participantes e também a página oficial aqui do Monumental Podcast. Tamo junto e valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera, pela audiência. Eu convido vocês a seguir a Central do Cocão nas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram, tá? E vambora, torcer por um Vasco mais competitivo esse ano. Tamo junto e até a próxima. Cara, eu queria agradecer muito pelo convite. Espero participar mais vezes, podem me chamar. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, foi um prazer. E simbora, quando vocês quiserem me chamar de novo, tô aí, é só falar. Valeu, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí o podcast. Gostaria de agradecer pelo convite. É a segunda vez que eu participo aqui com vocês, desse formato em podcast, que eu acho muito legal, da gente poder dar nossa opinião, ouvir a opinião dos nossos amigos aí da Vast. Feliz em participar. Quando precisar, pode contar comigo, Bruno, vulgo Vascão, lá no Twitter, para a gente poder debater e falar de Vasco. Valeu? Um grande abraço aí, rapaziada. Bom, galera, sempre bom estar aqui com vocês. Mais um episódio aí sensacional, apesar de ser um assunto bem delicado. Foi muito bom estar aí com a presença da galera aí de sempre, Central do Cocão, Analisa Vasco, excepcionais. Nosso parceiro vulgo Vascão participou do último episódio, hoje está aí presente de novo. E nosso companheiro Wagner da Rádio Tupi, grande profissional. Foi uma honra participar com ele aqui desse programa. E se inscrevam lá, né, no canal do YouTube do Monumental Podcast. Sigam todas as redes sociais, sigam o Twitter do Monumental, que vai estar aí no link. Sigam meu Twitter também, @p_vasconcelos8. Não deixe de seguir os outros participantes. E é isso, galera. Até a próxima.